amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que aqui estamos para mais uma edição do Evangelho do Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. São breves minutos de um encontro luminoso, o encontro da família com Jesus, momentos de reflexões para aprendermos um pouco sobre a mensagem do Cristo, mensagem tão necessária a todos nós. A humanidade clama por amor, por caridade, por esperança de um futuro melhor. E tudo isso nos foi deixado por Jesus, que nos mostrou, através da sua mensagem, da sua doutrina, nos mostrou o caminho para obtermos uma vida plena. O Evangelho, ele traz benefícios imensos a todos que fazem. A família, o lar que se reúne para o Evangelho, recebe muitas bênçãos. É lógico que quando começamos, não é de imediato que a gente percebe essas bênçãos. Às vezes ocorrem até imprevistos para atrapalhar, mas a gente tem que persistir com firmeza, com fé. E as mudanças vão acontecendo. Por quê? Porque quando nós estamos aprendendo a refletir sobre o amor, sobre o perdão, sobre a caridade, nós mudamos de vibração, de sentimento. A nossa mente passa a trabalhar em uma outra direção e entramos em sintonia com os guias espirituais. Persistir com fé e esperança. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada durante nosso estudo pelos guias espirituais. Vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Hoje teremos a mensagem 69. Hoje, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 13. O conselho da exortação recíproca diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que não se estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam muitos que para aconselhar os irmãos necessitados, falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstra o bem sinceramente,
está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. São realmente reflexões de Emmanuel que dizem respeito a todos nós. Quantas vezes a gente vai deixando para depois essa ou aquela tarefa, aquela iniciativa, por esse ou aquele motivo, e o tempo vai passando. E a gente deixa de construir a nosso favor. Mas ele diz aqui que a palavra sem o exemplo não tem grande significado. De repente passa. A palavra, de repente, ela se esvai, mas quando a palavra está ali alicerçada no exemplo, aí fica realmente o registro, fica realmente a marca, né, daquilo que se está querendo dizer. Então, o hoje é o nosso tempo, é o nosso agora. Vamos rever o que estamos fazendo. Então, meus amigos, vamos agora fazer a nossa prece inicial. Elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, pedindo para que os nossos guias espirituais estejam conosco. Senhor Jesus, abençoa-nos agora e sempre, nos amparando, nos protegendo em todos os momentos, em todos os dias da nossa vida. E agora que vamos iniciar o nosso estudo, fazer com que os nossos corações e a nossa mente fiquem receptivos na compreensão, na aceitação dos ensinamentos sobre os quais iremos fazer reflexões. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, como dissemos da última vez, estamos fazendo o estudo do Evangelho a partir do livro de Joana de Ângeles, ditado a Divaldo Franco. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Essa é a nossa edição, mas já tem outras edições com o mesmo conteúdo, lógico. Porque Joana de Ângeles, ela escolheu do Evangelho de Jesus alguns ensinamentos e faz assim toda uma referência, uma análise, mostrando que o ensinamento do Cristo é, sem dúvida, o ato libertador das nossas profundezas existenciais, o nosso eu existencial, com os nossos dramas, as nossas traumas, as nossas problemáticas emocionais, mentais. Então, ela mostra que está no ensinamento de Jesus essa transformação, essa libertação. Por isso que ela chama a luz da psicologia profunda, porque a psicologia que ela propõe, que é a corrente que hoje
se chama transpessoal, é super nova essa corrente, foi em 1969 que ela foi criada, e eles, os adeptos dessa linha da psicologia, se dedicam muito ao estudo dos livros de Joana de Ângeles, da série psicológica, que são 16 livros. Esse é um dos deles, é um desses livros. Então, é sem dúvida uma orientação a nível do emocional, do mental, do psicológico. E hoje nós escolhemos o tema que ela designou como o maior, que está no Evangelho também segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 3. Na verdade, as reflexões são bastante extensas, são do item 3 ao item 6. Mas as palavras do Cristo são as seguintes. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhe disse: eu vos digo em verdade, que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. O registro é de Mateus, no capítulo 18, versículo de 1 a 5. Kardec coloca essa citação de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, no item Bem-aventurados os pobres de espírito. É uma bem-aventurança onde nós precisamos entender o que é pobres de espírito. Porque às vezes a pessoa, quando age de uma forma mesquinha, aí se diz, essa criatura é muito pobre de espírito. E não é assim, não é nesse sentido que Jesus falou. O pobre de espírito é aquele desprovido de soberba, de orgulho, de vaidade. É aquele que vê o seu irmão, o seu semelhante, como companheiro, como igual a ele. Ele não vai se sentir um ser diferenciado, privilegiado, não. Ele é desprovido desses sentimentos mesquinhos que decorrem do egoísmo. E aqui Jesus, ele toma o exemplo de uma criança, porque embora a criança seja um espírito já experimentado, já com as suas aquisições positivas e negativas, mas ainda está no estágio de criança, de inocência, como se diz. Ele está ainda no processo para completar o seu processo de reencarnação. Isso, a adaptação do espírito ao corpo físico vai até os 7 anos e prossegue até a adolescência, né? Mas a adaptação inicial é até os 7 anos. Como a criança ainda não teve ensejo de expressar as suas imperfeições, uma maldade que por acaso tenha dentro de si, ela representa essa pureza, vamos assim dizer. Então, Jesus diz que não se entrará no reino do Pai, no reino dos céus, quem não for comparado a uma criança, ou seja, aquele que já tiver vencido suas más tendências, suas más inclinações. É preciso vencer essas más inclinações
vencer o ódio. Quanto ódio ainda existe? Quanto sentimento de vingança? Basta ver nas redes sociais como tem postagens cruéis, fake news, inteligência artificial para o mal, para fazer uma pessoa dizer aquilo que não diz, aquilo que não pensa. É muita maldade. É a imperfeição nossa ainda tão forte. É o ódio gerando vingança, gerando mortes, homicídios. Se mata por qualquer... Não se deve matar nunca. Não há motivo para se matar. Mas qualquer situação é motivo para alguém tirar a vida do outro. Hoje em dia todo mundo tem uma arma. Às vezes a pessoa não tem saúde mental, equilíbrio emocional para ter uma arma. Acho que nem uma baladeira. Agora eu fui longe. Baladeira é um instrumento, para quem não sabe, é um instrumento de madeira na ponta, aí tem tipo um elástico e ali se coloca, os meninos usavam muito, se coloca uma pedra na ponta e vai se atirando para ver quem é que alcança o pássaro, tadinho, um alvo qualquer. Tem gente que não tem equilíbrio para nada, porque em qualquer momento a agressão vem à tona. Porque os nossos sentimentos são sentimentos ainda rudes, é o que Joana de Anjos chama a sombra individual, que paira sobre nós, dificultando o nosso avançar, o nosso crescimento. Então Jesus diz que é necessário se assemelhar a uma criança, nesse sentido, para entrar no reino dos céus. E só aquele que se humilhar será o maior. Como assim, né? Se humilhar não é uma coisa tão negativa, psicologicamente falando, a gente sabe que é. A pessoa se humilha, se desvaloriza, né? Não é nesse sentido. Esse humilhar aqui é aquele que não se sente melhor, superior a ninguém. Tem consciência de que a sua condição financeira, o seu dinheiro nos bancos, é uma situação efêmera. Tudo irá ficar aqui na Terra um dia, quando partirmos e quando vamos deixar os bens materiais, a fortuna, a família, minha família. A gente se apodera, né? Quer tomar posse das pessoas. Eu vou tomar posse porque é minha mulher. E ai dela se me abandonar. A gente fala mulher porque a gente sabe que existe também os homicídios que ocorrem com o homem, mas é muito esporádico. A posse que isso foi cristalizado na mente do homem, que é milenar, que é ancestral, que ainda remonta ao homem da caverna, isso ainda repercute hoje, é a cristalização das ideias, dos sentimentos, das ações. Então, a pessoa traz isso consigo, não toma consciência disso, não tem uma família que sirva de suporte e vai simplesmente numa situação de estresse, vamos assim dizer, de decepção, de abandono, vai se expressar com violência e comete os assassinatos que a gente está vendo por aí. Isso é o que é egoísmo. É a pessoa se sentir
numa posição em que precisa ter os seus anseios atendidos. É como Jesus diz, é o maior, quer ser o maior entre todos, impondo a sua vontade, impondo exatamente suas ideias, a sua maneira de ser. E Jesus diz, no entanto, que é necessário se humilhar, se colocar como um ser igual a todos. E isso por quê? Porque se eu vou me sentir como irmão de determinada pessoa, por que não? A verdadeira paternidade é de Deus. Se ele está numa situação deplorável, será que não tivemos naquela situação de desregramento um dia, lá no passado, lá no nosso pretérito? E a gente nunca sabe também do dia de amanhã, a gente não sabe os processos pelos quais vamos passar. Se teremos forças para resistir a esses desafios, a esses processos. Somos todos iguais. Estamos no mesmo processo evolutivo, na mesma embarcação desse processo de crescimento espiritual. Então, quando Jesus diz aquele que se humilhar e se tornar pequeno, será o maior no reino dos céus. Aquele que não tiver a prepotência, a arrogância, que não tiver a soberba, que não tiver esses sentimentos deletérios, negativos, sombrios, é que é o maior no reino dos céus. E ele também vai dizer, Jesus, ele lembra aos discípulos, vós sabeis que os príncipes das nações, as dominam e que os grandes as tratam com império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Como o Filho do Homem, ou seja, ele, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados, pobres de espírito, está se referindo exatamente àqueles que já venceram o egoísmo, porque o egoísmo, ele gera orgulho, a pessoa se sente melhor, maior do que o outro, gera vaidade, a pessoa se sente exatamente uma pessoa privilegiada pela sua posição social, pelos seus recursos financeiros, pela sua inteligência, né, pelo seu desempenho no trabalho, na escola. Gera o quê? Arrogância, né? A prepotência, é o dono da verdade. E dependendo, tem a maior facilidade de odiar o outro, de guardar ressentimentos e mágoas, desejo enorme de vingança. Enfim, são sentimentos muito negativos, doentios, desequilibrantes. E Jesus aqui responde assim de uma maneira extraordinária aos discípulos, né? Não, quem é o maior aqui? Tem que ser aquele que vai servir e não ser servido. Aquele que não tiver essa bagagem de sentimentos negativos, que se humilhe, né? que tenha humildade, é o que ele quer dizer. A humildade e que seja puro, liberto de sentimentos como é uma criança. Esse ensinamento, como todos de Jesus, são ensinamentos
atuais que dizem respeito à natureza humana. E muitas vezes nós achamos que seguir Jesus é frequentar uma igreja, um templo protestante, uma casa espírita, é cumprir com certas obrigações espírita, ir às reuniões, fazer determinadas tarefas, mas como está o nosso coração? Como é que está a nossa vida cotidiana? Será que queremos, na casa espírita, ser aquele de maior destaque, aquele de maior conhecimento, aquele que não quer determinadas tarefas, executar determinadas tarefas, porque são tarefas simples? Como é que está o nosso coração? Como é que nós nos sentimos lado a lado com o nosso próximo, com o nosso companheiro? Isso são avaliações que devemos fazer, como já recomendava Santo Agostinho, né? Término de cada dia, fazer uma avaliação de como foi o nosso dia, como agimos, que sentimentos direcionaram as nossas ações. Então, é muito grandioso o entendimento da alma humana por Jesus. Quando a gente se debruça, a gente vê que aqui nesses ensinamentos nós encontramos uma verdadeira terapia. E Joana de Ângeles, ela nos diz, no capítulo que aborda o tema, ela nos diz: viviam eles, ou seja, os discípulos, viviam com Jesus e não o conheciam, porque se conhecessem jamais iriam fazer essa pergunta a Jesus. Estavam na claridade e optavam pela treva. Eles estavam ali ao lado de Jesus, na condição de aprendizes, mas na condição de discípulos, de trabalhadores, na oportunidade exatamente de adquirir claridade, mas permaneciam presos, né, às condições, aos valores terrenos, como, por exemplo, a uma posição de destaque. Aturdidos, ouviram e viram o terapeuta das suas enfermidades tomar de uma criança e transformá-la em modelo. Para ser o maior no seu conceito, era necessário fazer-se o menor, o servidor, esquecendo-se de si mesmo e altruisticamente colocando o seu irmão no lugar onde desejasse estar. Esse foi um dos magnificentes momentos do Evangelho. O encontro do ego, ou seja, do eu, do egoísmo doentio, com o self libertador, ou seja, com o eu se libertando, se transformando, se reformulando. Ninguém havia tido coragem para propor esse enfrentamento, que tardava na economia social da terra dominada pela sombra coletiva do seu primarismo psicológico. Ele viera para que se tivesse vida, e essa é a libertação da ignorância, da noite, da sombra, do erro. Ainda hoje, o répito de Jesus homem permanece rompendo as masmorras que aprisionam o ser estúrdio e enfermiço, que se recusa à pureza, à inocência, à espontaneidade dos sentimentos, permitindo-se manter os gravames das suspeitas infundadas
dos ressentimentos doentios, das intrigas infames, dos caprichos mórbidos. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Estabelecer assim isso nessas palavras como condição essencial. Enfim, meus irmãos, que ensinamento profundo que nós não alcançamos ainda estamos tentando alcançar, mas que Joana de Ângeles explica, elucida de uma forma extraordinária. Fica a mensagem para a nossa reflexão da semana. E façamos agora as nossas vibrações. Elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, vibrar amor, esperança, paz, saúde, cura. Senhor Deus Pai Criador, aqui estamos a rogar pela paz entre as nações, para que tantas guerras, tantos conflitos sejam resolvidos sem a permanência das mortes que estão a prejudicar a vida do nosso semelhante, ceifando a oportunidade do crescimento, assim como em nosso país, que necessita de muito entendimento para que os menos necessitados, os mais necessitados, tenham acesso a uma vida digna. Senhor meu Deus, rogamos pelo movimento espírita, pelo seu fortalecimento, para que não fuja às suas nascentes da codificação e do Evangelho do Cristo. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que não sintonizam conosco, para que haja entendimento, para que haja perdão. E rogamos por todos os nossos irmãos que estão a passar por problemas de saúde, alguns com doenças presentemente irreversíveis, sofrendo com a escassez de recursos em leitos de hospitais, para que eles compreendam que o amparo e a proteção vossa vão chegar, aliviando suas dores e libertando a todos desse cárcere, por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonização aos corações. Façamos agora uma breve pausa para que cada um apresente em seu íntimo as suas rogativas. Recebei, Senhor meu Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos, as vossas graças sobre todos nós, aliviando as dores, o sofrimento e nos fortalecendo para que enfrentemos os desafios da vida com fé e esperança. Pai nosso que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo
que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades, livrando-nos de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.